Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela companhia. Neste tutorial nós veremos aqui como é que a gente pode entender o que é o modo objeto e o modo de edição aqui junto à área principal do Blender 3D, que é a janela 3D View. Para nós usarmos os modos de trabalho na 3D View, nós podemos acionar esse seletor que fica aqui no canto superior esquerdo, chamado o editor de modo. Nele nós temos aqui a Object Mode, que é a área de modo objeto, o Edit Mode, que é a área de edição, o Sculpt Mode, que vai nos levar aqui à escultura do objeto, Vertex Paint, que é a pintura, Weight Paint, que é o peso, e Texture Paint, que é a pintura de textura. Além desses modos aqui, há alguns recursos que, se a gente acionar, irão aparecer modos distintos. A exemplo do Pose, que representa aqui os modos relativos aqui às articulações que aplicarmos para fazermos animações junto ao objeto. Mas nós vamos focar a nossa atenção para esses dois modos aqui, o Edit Mode e o Mode Object. Então, quando eu seleciono o Object Mode, eu tenho como fazer todas as transformações de um ou mais objetos por um todo. Então, quando eu uso o deslocamento, eu estou deslocando esse objeto por um todo, a rotação por um todo e a escala por um todo. Se eu mudar minha visão aqui para entender esse objeto para o modo Wireframe, vocês notem que esse objeto ele tem uma estrutura formada de linhas na quina, pontinhos, e tem essas laterais. Se eu tentar desabilitar a seleção com Alt A e tentar selecionar qualquer pontinho aqui do objeto, seja a quina, a aresta ou a face, eu só consigo fazer isso por um todo. Eu não tenho como transformar esse objeto, a não ser que eu use aí a opção de escala, ou então usando alguns modificadores, que entenderemos brevemente, para fazer essas alterações aqui no modo chamado objeto. Para eu poder editar esse objeto através dessa estrutura, é necessário que eu entre no modo chamado Edit Mode. E para isso eu posso vir aqui no monitor e alterar para o Edit Mode. Outra forma que eu tenho também é usando a tecla de atalho Tab. Quando eu uso Tab, eu alterno entre o modo Editor e o modo que é o modo objeto. Então eu posso usar o Tab para agilizar esse processo de alterar entre uma e a outra janela de trabalho. Voltando à minha visão ao modo sólido, para eu trabalhar a estrutura do objeto, eu posso entrar no Edit Mode. Voltando à visão Wireframe, percebo que esse objeto aqui, vou usar o Alt A, ele é formado de pontinhos aqui no modo de edição, que são chamados de vértices, de linhas, que são chamadas arestas, e dessas laterais preenchidas, que são chamadas de face. A seleção desses subobjetos pode ser feita aqui na parte superior, no cabeçalho da 3D View. Vocês vão ver que aparece 3 cubos com a malha que vão permitir a gente selecionar a vértice desse objeto, a aresta e a face do objeto. Se eu quiser selecionar somente as vértices, eu clico no seletor de vértice. Então, clicando com o botão esquerdo sobre qualquer vértice, eu seleciono essas vértices individualmente. Assim como eu fiz com os elementos lá no modo objeto, eu posso selecionar um ou mais vértices. Para isso é só usar a tecla Shift pressionado. Usando o Shift, eu clico em várias vértices e vou selecionando quantas vértices eu quiser. Isso vai servir para as arestas e para as faces também. Vou usar o Alt A para desativar a seleção. Outra forma também é usando as ferramentas de seleção normais que nós temos. Eu clico no Select Box, aqui eu posso pressionar o botão esquerdo e uso a nossa ferramenta retangular, seleciono apenas essas duas vértices. Eu posso também usar a ferramenta circular com atalho C. Surge o círculo selecionador, eu vou usar o scroll para aumentar a linha de ação. Se eu quiser selecionar todas as vértices do conjunto, eu aumento, clico o botão esquerdo. Para sair, vou usar o ESC. Outra ferramenta também é a ferramenta de laço. Eu posso vir aqui, selecionar laço, fazer laços entre as vértices que eu desejo selecionar, soltar o botão esquerdo, somente essas vértices serão selecionadas. Usando o Alt A eu desativo. Eu quero lembrar a todos que para poder fazer uso também eu posso utilizar aqui o Shift selecionado e o botão esquerdo, que eu ativo também essa ferramenta. Eu posso agora selecionar a opção de arestas e aqui se eu tentar clicar o pontinho eu não consigo, eu só vou conseguir agora selecionar as linhas, que são as quinas do objeto. Selecionando, eu estou selecionando a aresta. Então aqui eu faço de forma individual. Se eu quiser uma ou outra, eu uso o Shift e consigo selecionar quantas arestas eu quiser. A opção de selecionar faces, eu clico em Face Select aqui em cima. Agora eu posso clicar e selecionar somente as faces. Se eu quiser selecionar um ou mais, basta eu selecionar a primeira, manter o Shift pressionado
e eu tenho duas faces aqui selecionadas. Então, quando eu seleciono, neste exemplo aqui, as vértices, eu vou selecionar a opção de vértices aqui em cima, então vou selecionar essa. Essa vértice selecionada, eu tenho como colocar um manipulador de transformação nela para poder fazer a movimentação dessa vértice aqui na área espacial. Então, quando eu clico no manipulador Move, eu estou tendo as setas de deslocamento e eu alternando aqui. Se eu tentar fazer agora a visão em modo sólido, percebam que eu criei uma deformação na malha, dando um aspecto diferente no objeto. Se eu quiser selecionar uma outra vértice, essa daqui da direita, na parte superior, eu posso trazê-la para cá e eu consigo fazer alterações na malha do objeto que eu selecionei. Para voltar às ações, eu vou usar o Ctrl Z. Se eu selecionar agora as arestas, eu posso selecionar a primeira, posso utilizar o Move para poder fazer o deslocamento dessa aresta. Posso também utilizar, no caso, o Rotate para fazer o deslocamento dessa aresta, que é a rotação. Posso também utilizar o Scale para elastecer essa aresta ou comprimir a aresta. Eu vou dando deformidade na malha. Então é no modo de edição que nós vamos ter como fazer todas essas articulações de forma individual, usando os subobjetos que compõem aqui a malha de um objeto. Até a próxima!